Olá, eu me chamo Tiago Melo Matias. Eu e a minha amiga Nayara iremos ministrar essa oficina para vocês, certo? Uma oficina sobre gestão financeira. Dentro dessa oficina, iremos trazer alguns conceitos que são importantes, como por exemplo, o que é educação financeira, iremos falar um pouco sobre as finanças nessa época de pandemia e também trazer algumas orientações para que vocês possam aplicar na vida de vocês e organizarem tanto o orçamento pessoal como também um orçamento de um pequeno empreendimento. Essa oficina ela terá primeiro uma parte expositiva e depois irá ter algumas dinâmicas que em um momento posterior vocês irão realizar essas dinâmicas. Para que vocês possam se localizar melhor durante essa oficina, temos aqui um sumário onde constam os principais tópicos que serão abordados no decorrer dessa exposição. Primeiro, iremos fazer uma introdução, falando um pouco sobre o que é educação financeira, falando sobre finanças nesse contexto de pandemia. Depois, iremos mostrar como elaborar um controle orçamentário. Depois, como planejar os investimentos, como fazer um planejamento financeiro, como elaborar um plano de ação. Iremos falar um pouco sobre as medidas que ajudam a evitar o acúmulo de dívidas e, por fim, iremos trazer algumas dinâmicas que vocês realizarão. Então, de modo bem sucinto, isso é o que será abordado nessa oficina sobre gestão financeira. Continuando. Durante esse período de pandemia, houve uma crise no sistema de saúde público, mas a crise não foi só aí. Houve também uma crise no sistema de saúde financeiro, provocado pela paralisação das atividades econômicas, que foi uma medida necessária para combater a contaminação em massa. E com isso, as pessoas passaram a se organizar melhor financeiramente e passaram também a consumir melhor. Por quê? Na medida em que acontecia a paralisação econômica, muitas pessoas foram perdendo seus empregos e pessoas que tinham pequenos empreendimentos tiveram as suas vendas reduzidas, ou seja, o seu dinheiro disponível foi ficando menor. Então, diante de um cenário incerto e de um futuro duvidoso, as pessoas tiveram que se organizar financeiramente e consumir também com consciência. Lembrando que a organização financeira ela é um conceito que está intimamente relacionado ao estilo de vida. Para vocês entenderem melhor esse conceito, considere-se a seguinte ilustração. Você tem a família 1 e uma família 2. A família 1 é aquela família que todo final de semana gosta de sair para bares, lanchonetes e restaurantes, enquanto a família 2 é a família que gosta de aproveitar o seu final de semana em casa. Com o início da pandemia, a paralisação econômica, com o fechamento inicial desses estabelecimentos, com o fechamento nesse primeiro momento de bares, lanchonetes e restaurantes, a família 1 ela tende a economizar mais que a família 2. Então, a partir desse exemplo, você consegue inferir que a organização financeira é um conceito que depende do estilo de vida de cada. Bem, mas o que vem a ser educação financeira? A educação financeira ela é uma área das finanças pessoais que vai ensinar como administrar melhor as finanças pessoais, certo? Em outras palavras, uma pessoa que possui educação financeira, ela vai lidar de forma melhor com o dinheiro e dentro dessa educação financeira, a pessoa que a possui, ela tem na sua mente uma série de conceitos e orientações que vão aprimorar a sua relação com o dinheiro, utilizando o dinheiro de forma mais consciente e responsável a curto, médio e longo prazo. E a educação financeira, ela vai ser importante por conta de 3 pontos principais. Quem tem educação financeira dificilmente vai se endividar. Segundo ponto, a pessoa que possui educação financeira é uma pessoa equilibrada. Ela vai direcionar a quantidade de recursos necessário para suprir as suas despesas e vai fazer também com que as despesas não se tornem maior do que o dinheiro que aquela pessoa dispõe naquele mês. E o terceiro ponto, porque a educação financeira é importante, é justamente porque a educação financeira ajuda as pessoas a atingir os seus objetivos de vida, que pode ser comprar uma casa própria, investir em educação, ou então fazer uma viagem do. Até o momento, falamos sobre finanças no contexto de pandemia, definimos o que vem a ser educação financeira, falamos pontos positivos de se ter uma educação financeira e nos próximos slides iremos mostrar como elaborar um controle orçamentário. O primeiro passo para elaborar um controle orçamentário é definir os gastos fixos mensais. O que são gastos fixos? São aqueles gastos que todo mês a pessoa vai ter,
com água, luz, telefone, alimentação, aluguel. E dentro desses gastos fixos também entram alguns gastos esporádicos, com gastos com lazer, cuidados pessoais, vestuário e etc. Então, o primeiro passo que você deve fazer para elaborar um controle orçamentário é colocar em uma tabela todos os seus gastos fixos. O segundo passo para elaborar o controle orçamentário é definir as receitas. O que é receita? É o dinheiro que entra, o dinheiro que você tem disponível para poder gastar com as despesas. Então, você pode utilizar a seguinte tabela para definir a receita. Nessa tabela você pode colocar o salário de João, o salário de Maria e as outras receitas, que podem ser, por exemplo, um Bolsa Família ou qualquer outro benefício. No final, você soma tudo e define a sua receita para aquele mês. Feito o segundo passo, o terceiro e último passo de como elaborar um controle orçamentário, ele consiste em relacionar as entradas de recursos, a receita, com as suas obrigações, que são as despesas do mês. Para isso, você pode utilizar as duas tabelas anteriores e pegar os resultados de cada uma, que é o resultado da receita e o resultado da despesa, e subtrair. O ideal é que as suas despesas sejam sempre menores que as suas receitas. Porque se a despesa for maior, se as obrigações forem maiores, você vai todo mês ficar devendo uma pontinha. Então, o ideal é reduzir as despesas de forma que ela fique sempre menor que a receita. Mas há quem diga que não tem como reduzir gastos com moradia, gastos com alimentação, e realmente essa pessoa está certa. Não tem como, às vezes, reduzir um aluguel, não tem como reduzir o valor que é gasto com alimentação, com saúde, mas tem como reduzir os gastos com água, o gasto com energia. E tem muitas coisas que as pessoas compram que não são realmente uma necessidade. Elas compram por desejo. Então, toda vez que você for comprar alguma coisa, é interessante se fazer a pergunta: será que realmente eu preciso desse objeto? Será que realmente eu preciso dessa roupa? Né? E após essa pergunta, ver se aquilo que a pessoa quer comprar é realmente uma necessidade ou se é apenas um desejo. Então, toda vez que você for comprar, é interessante fazer essa pergunta, de forma a sempre procurar reduzir as suas despesas para elas se tornarem um valor menor que as suas receitas. Seguindo esses três passos, vocês podem fazer o controle orçamentário de vocês. Vocês podem elaborar esse controle orçamentário. Então, só recapitulando. O primeiro passo, você vai definir seus gastos fixos mensais. Segundo passo, você vai definir as receitas. E no terceiro passo, você vai relacionar as suas obrigações, que são as despesas do mês, com a sua receita. Bem, iremos ver agora a como planejar os investimentos. O que pode ser um investimento? Para uma casa ou para um pequeno negócio, o investimento, por exemplo, pode ser a compra de uma geladeira. Vamos supor que uma geladeira ela custe R$ 1.200. Uma dona de casa quer comprar uma para substituir uma geladeira antiga. Essa geladeira ela custa R$ 1.200, então o valor do bem é R$ 1.200. E você vai guardar todo mês em uma caderneta de poupança R$ 200. Então essa é a primeira opção. Poupar R$ 200 todo mês durante 6 meses. No final do sexto mês, levando em consideração que a poupança ela possui um rendimento, você vai ter o valor do bem que você quer comprar, 1.200, mais um pequeno rendimento. Levando em consideração que o rendimento da poupança é de 0,5, esse valor é um valor ilustrativo, certo? Você, no final do sexto mês, vai ter o valor do bem, 1.200, mais um rendimento, que nesse caso aqui está dando R$ 15,10. O bom dessa primeira opção, de você se planejar para comprar dessa forma, é que com o dinheiro na mão, você pode até mesmo conseguir um desconto maior na hora da compra. Em vez de R$ 1.200, você pode pagar R$ 1.100. Enfim, com o dinheiro em mãos, você pode conseguir um desconto ou negociar um preço melhor por aquele bem. Então, essa é a primeira opção de planejamento para comprar uma geladeira. Nesse caso, estamos vendo como um investimento. A segunda opção a ser considerada é a compra da geladeira no cartão de crédito. Então vamos supor que você está precisando da geladeira para hoje, porque a sua antiga geladeira quebrou e você não tem onde armazenar uma carne, um frango, colocar água para gelar. Então você está precisando dessa geladeira para hoje. Então você pode fazer a compra dessa geladeira parcelada em 6 vezes no cartão de crédito, tendo em vista que você não possui um montante para comprar essa geladeira à vista.
Nesse caso, um cuidado que se deve ter é para não pagar sempre a fatura mínima, pagar a fatura completa. Porque, diante dos imprevistos que surgem no orçamento familiar, muitas vezes a pessoa se vê não em condição de pagar a fatura completa, mas só a fatura mínima. E se a pessoa for pagar toda vez a fatura mínima, no final das contas, ela pode acabar comprando duas geladeiras e pagando só uma. Então, esse é um cuidado que a pessoa deve considerar na hora de comprar algum objeto, algum bem no cartão. Só para finalizar essa segunda opção, porque se a pessoa comprar uma geladeira no cartão de crédito e sempre for pagando a fatura mínima, ela pode pagar duas geladeiras e consumir só uma, ou seja, comprar só uma geladeira. Porque na medida em que você vai pagando a fatura mínima, existe um juros que vai incidir sobre os valores das parcelas, e esse juros pode tornar o valor do bem bem maior que o original. Saindo do tópico de como planejar os investimentos, vamos agora falar um pouco sobre planejamento financeiro. Planejamento financeiro é um tópico um pouco mais abrangente. Ele engloba um pouquinho sobre como elaborar um controle orçamentário, como planejar os investimentos. Então, ele é um tópico que engloba o que a gente já falou nos slides anteriores. Agora, um ponto negativo que as pessoas atribuem como negativo em relação ao planejamento financeiro é a questão dos imprevistos. Dizem que não tem como, as pessoas dizem que não tem como fazer um planejamento financeiro por conta dos imprevistos que surgem diariamente. Ou um cano que quebra, ou a pessoa é acometida por alguma doença e naquele mês tem que gastar mais com medicamentos, enfim, os diversos imprevistos que todo mundo está sujeito na vida diária. Mas uma coisa que se deve perceber é que o planejamento financeiro deve ser adaptável a esse tipo de imprevistos. E quem se planeja para os imprevistos vai se reerguer mais facilmente diante de qualquer situação. Além disso, quem tem um planejamento financeiro é uma pessoa que vai aproveitar melhor as oportunidades e que vai reagir de forma mais tranquila quando se vê diante de algum imprevisto. Além desses benefícios que eu falei sobre o planejamento financeiro, ele também é importante porque pode ajudar-nos a atingir os nossos objetivos de vida, que pode ser como, por exemplo, adquirir uma casa, adquirir outro bem, como um carro, investir na carreira profissional, fazer uma viagem, enfim. O planejamento financeiro ajuda-nos a atingir os nossos objetivos de vida. E levando em consideração que as nossas decisões eles vão determinar o nosso futuro, toda vez que formos fazer algum planejamento financeiro, temos que levar em consideração esses quatro tópicos que estão nessa imagem. Primeiro, a pessoa deve avaliar os objetivos de vida. Segundo, a pessoa deve aprender a comprar, ou seja, a fazer escolhas. Terceiro, a pessoa deve evitar desperdícios. E quarto, a pessoa deve rever as necessidades e prioridades. Continuando, iremos agora para o tópico de como elaborar um plano de ação. Primeiramente, o que vem a ser um plano de ação? Um plano de ação é um planejamento de todas as ações necessárias para atingir um determinado objetivo. E é no momento de elaboração do plano de ação que deve ser levado em consideração as prioridades, as condições e os resultados esperados. Lembrando também que um bom plano de ação ele deve deixar claro tudo o que deverá ser feito, como, quando, o tempo gasto, enfim, todas essas perguntas devem ser respondidas num plano de ação. Um bom plano de ação deve responder a todas essas perguntas. Nessa imagem que vocês estão visualizando, eu tenho um modelo de como elaborar um plano de ação. Então, no meu plano de ação deve ter o que fazer, que é o objetivo, por que fazer, que é a razão de ser, quem vai fazer, ou seja, o responsável por aquela atividade, quando, que é o prazo, como, que se enquadra como meios e métodos, e quanto vai custar aquela ação. Só para ilustrar, vamos pegar, por exemplo, aqui a compra de uma geladeira, que foi o que a gente viu lá em Planejando os Investimentos. Então, o que fazer? Comprar uma geladeira. Isso está preenchido no meu plano de ação. Por que fazer? Para economizar mais energia, porque a minha geladeira antiga ela está consumindo muita energia. Quem vai fazer? Ana Maria. Quando? Até novembro de 2020, vamos supor. Como ela vai fazer? Poupando R$ 200 todo mês e aplicando na caderneta de poupança. Quanto vai custar? R$ 1.200. Ou seja,
você viu que ela tinha um objetivo. Qual era o objetivo? Comprar uma geladeira. Para isso, ela fez um plano de ação respondendo a várias perguntas. E o plano de ação, ele é um planejamento, como eu falei, necessário para atingir um determinado objetivo. Então, se vocês quiserem fazer um plano de ação, vocês podem se basear por essa tabela, que ela é uma excelente tabela para esse fim, para elaborar uma ação, um planejamento. Olá, eu me chamo Nayara e vou dar continuidade à oficina de gestão financeira. Então, temos aqui medidas que ajudam a evitar o acúmulo de dívidas. Então, primeiramente, é importante traçar objetivos, né? Definir o sonho que você quer realizar com o seu dinheiro, para não sair gastando em coisas que não sejam importantes. Por exemplo, economizar para abrir o próprio negócio ou comprar algo que está necessitando. Segundo, fuja das dívidas. Então, é fundamental ter em mente que é preciso gastar menos do que se ganha. Porque se você gastar além do que você ganha, você corre o risco de aumentar ainda mais as suas dívidas. Então, elaborar um orçamento e cumpri-lo é fundamental. Em muitos casos, uma situação financeira desequilibrada, ela decorre de maus hábitos, né, que precisam ser combatidos. Então, é necessário mudar a cultura de gastador para a cultura de economizador, que nem sempre é uma tarefa fácil. Uma das formas mais inteligentes de escapar definitivamente das dívidas é, sempre que possível, fazer as suas compras à vista. Então, caminhando na mesma direção, né? Conversar com a família sobre os objetivos com relação ao dinheiro e como está o orçamento familiar é uma etapa muito importante. Para isso, é necessário um orçamento familiar doméstico. Então, como é que funciona esse orçamento familiar doméstico? Como ele é feito? Então, ele é feito de forma bem simples, né? Você pode usar até mesmo um caderno e registrar todas as entradas e saídas do dinheiro. Financiamentos e parcelas. É outra dica muito importante, né? Tomar cuidado com financiamentos e compras parceladas. Isso não quer dizer, né, que de forma alguma para não fazê-los, mas é preciso tomar muito cuidado, porque muitas vezes o que é barato, né, acaba saindo caro. Faça listas de compras antes de sair para o supermercado. Então, a primeira coisa é providenciar uma lista de tudo aquilo que você vai precisar, para não comprar algo que já tem em casa, né? Também a comparação de preço é algo muito importante também, né? Se você tiver disponibilidade de comparar o preço de um supermercado para outro, seria muito interessante. Então, antes de passar adiante, eu gostaria de fazer essa pergunta, né, a você. Qual é o seu sonho ou sonhos, né? Se for possível, né, se você tiver papel e caneta aí disponível, que você anote, né, todos os sonhos ou sonhos que você tiver em um papel. Dinâmica, desejo vezes necessidades. Então, necessidade é o desejo, você sabe identificar? Então, o que é desejo? Desejo é a vontade de ter ou obter, é tudo aquilo que queremos ter ou usufruir, sendo necessário ou não. Agora, necessidade é tudo aquilo de que precisamos e que é indispensável para a nossa vida. Por exemplo, a alimentação é indispensável para a vida, independe da nossa vontade. Então, a alimentação é uma necessidade. Agora, querer se alimentar, por exemplo, em um restaurante caro, com pratos finos, isso já passa a ser um desejo. Mesmo que você esteja satisfazendo sua necessidade de alimento, a forma como almejou satisfazer tal desejo foi tal necessidade foi um desejo. Então, desejos eles não são ruins, né? Pois eles nos dão prazer e nos mostram o que queremos para o futuro. O problema é quando comecemos a tratar, né, os desejos como se fossem necessidades, né? E nos colocamos em situações de difícil controle. Porque os desejos eles não são limitados, mas os recursos sim. Ao tratarmos os desejos como necessidades, é impossível alcançar uma boa saúde financeira, podendo até mesmo dar início a um processo de endividamento excessivo. Por isso, né, o bom senso ele é tão importante. Devemos satisfazer as nossas necessidades e, na medida do possível, atender os nossos desejos, né? Então, assim, tanto uma quanto a outra, elas são importantes para nós. Agora, confundir esses dois conceitos pode trazer sérios problemas financeiros, né? Então, voltando à pergunta anterior, né? Qual o seu sonho, né? Você que escreveu os seus sonhos em um papel, eu gostaria que você assinale com um X o sonho que você considera necessidade, né? Que tenha ficado claro nesse conceito, né, de necessidade e desejo. Você marca um X
no sonho que você considera necessidade, que seja uma necessidade. Então, cofrinho da família. Então, quem aí possui ou já possuiu um cofrinho da família? Você conseguiu realizar algum sonho, alguma meta através desse cofrinho? Então, o cofrinho da família, ele tem como objetivo refletir, né, sobre os imprevistos do dia a dia, né? A importância, né, de se criar reservas com diferentes prazos e possibilidades, né, de juntar dinheiro a partir do troco. Então, aqui temos aqui os objetivos, né, formar reservas para lidar com os imprevistos do dia a dia, né, evitando que se endividem ou coloquem em risco o bem-estar da família. Começar a separar o dinheiro para diferentes propósitos, como fechar as contas do mês, juntar dinheiro para realizar seus objetivos pessoais e familiares e ter uma reserva para emergências. Então, para que os acontecimentos inesperados não impeçam uma família de ajudar, de guardar dinheiro para seus objetivos e sonhos maiores que levarão mais tempo para acontecer. Então, aqui a gente gostaria de passar para vocês 3 tipos de cofrinhos, né? O cofre grande, o médio e o pequeno. Então, os três tipos de cofrinhos, eles têm finalidades diferentes. Por exemplo, o cofrinho grande, ele serve para a família inteira, né? Tendo em vista a realização dos objetivos da família. E só poderá ser aberto quando estiver cheio, né? Ou para realizar o objetivo definido, junto com a família. Por exemplo, compra da casa própria, reforma ou pagamento de um terreno, compra de equipamentos, materiais para criar o próprio negócio. Já o segundo cofrinho, ele serve para guardar o dinheiro que poderá ser usado em emergências, né? Ele pode ser aberto em caso de imprevistos. Por exemplo, o filho adoeceu e não tem o remédio no posto de saúde, a geladeira quebrou e precisa de conserto. E o último cofrinho, um cofrinho pequeno, ele ajuda para o dia a dia, né? Ele serve para guardar o dinheiro que poderá ser usado para completar o pagamento do mês, né? Por exemplo, completar o pagamento da conta de luz, pagar o fiado na venda ou no mercado. Eu sei que você pode pensar, não vou conseguir juntar dinheiro, porque eu não tenho como economizar ou reduzir gastos, né? Muitas vezes é difícil, né, enxergar o que podemos fazer para mudar a nossa realidade. Mas se a gente parar para analisar, é possível sim, né, a gente conseguir economizar. Por exemplo, muitas mães, elas acabam dando o troco para os filhos comprarem de balas, né? E essas moedinhas, elas podem ser o começo de uma grande economia. Porque grandes mudanças, elas começam com pequenas ações. Então, outro exemplo é o dinheiro gasto com cigarro. Não é preciso parar de fumar, mas avaliar quanto dinheiro você gasta com isso é importante, né? Porque você pode fumar um pouco menos e guardar um pouco mais. Isso, além de você poupar dinheiro, você beneficia a sua saúde, né? Ficar atento também às contas mensais de água e luz pode resultar em uma boa economia no final do mês. Consertar torneiras pingando, não deixar luzes acesas desnecessariamente, tirar os eletrônicos da tomada quando não estiverem sendo usados, são exemplos de diminuir essas contas, né? Então, o ideal é que seja usado os 3 cofrinhos, né? Pois cada um ele tem uma finalidade diferente e ajuda no tipo de desafio. Assim, o risco de usar só um é que no momento do imprevisto, tire e use o dinheiro, né, que estava destinado para a realização do objetivo da família, né? E se não utilizar os 3, corre o risco de nunca conseguir realizar as compras de objetivos maiores, pois a necessidade do dia a dia pode levar à retirada constante de dinheiro do cofrinho, né? Então, assim, para economizar, né, com esses cofrinhos, não é preciso de muito. Você pode mesmo separar R$ 2. R$ 2 você coloca R$ 1 no objetivo maior, que é o objetivo da família, e 50 centavos no cofrinho de emergências, e mais 50 centavos para ajuda no dia a dia. Então, para finalizar, né, a gente vai passar esse exercício aqui para vocês, né, para vocês responderem, para vocês exercitarem um pouco, né? Como você se sentiu? Quais os pensamentos vieram? Como você reagiu? O que eu aprendi sobre o significado do dinheiro na minha vida? Eu vivo para trabalhar ou para viver? O que você conseguiu controlar? O que você consegue controlar?
O que você precisa para viver hoje? O que realmente é essencial? Liste tudo o que faz o seu dinheiro sair do bolso. Então é isso, pessoal.